Bom, começo hoje uma série de mensagens tratando do tema maldição hereditária. E esse tema foi assim suscitado através de uma das aulas da nossa escola bíblica dominical, em que estávamos tratando ao, algum assunto e aí esbarrou na questão de maldição hereditária. E eu confesso, Patrícia, que eu fiquei surpreso quando estava trocando com vocês, né? Porque na nossa escola bíblica é uma troca, é uma via de mão dupla. E uma das pessoas, um dos irmãos, comentou que é algo que está presente ainda em nossos dias. Por que me causou estranheza, irmão Dalmi? Porque há mais de 2 décadas atrás, no meu trabalho de conclusão de curso, em bacharel em teologia, né, a minha primeira graduação, eu escrevi sobre teologia da prosperidade. E os adeptos, Monique, da teologia da prosperidade, também creem em maldição hereditária. Eles dialogam, né? Só que, ao longo do tempo, até mesmo por uma questão de que isso não deu muito certo, a questão da teologia da prosperidade, que tem os seus pilares, que Deus vai derramar ricas bênçãos, que um crente salvo em Cristo Jesus não tem doenças, não fica enfermos, né? E aí lança sobre uma pessoa, quem defende essa teologia, um peso muito grande. Por quê? Se você está com problema, se você está com dificuldade, se você não enriqueceu, se você não está desfrutando do melhor dessa terra, das duas uma, João. Ou você está em pecado, não estou dizendo que você está em pecado, eu estou defendendo, estou trazendo o argumento aqui da teologia da prosperidade. Ou você tem pouca fé. Então é uma covardia muito grande, porque se a coisa não acontece, então a culpa não é de quem está pregando, não, né? Quem está pregando certo. A culpa é de quem está recebendo. E como, com o passar do tempo, muitas pessoas foram vendo, opa, chegaram à conclusão de Jó, né, irmão Dalmir? Eu não estou em pecado e eu também não sou uma pessoa de tão pouca fé assim. E então isso foi se diluindo, apesar que ainda está presente, mas não com tanta força quanto há mais de 20 anos atrás, foi quando, Julinha, eu escrevi a minha monografia baseada na teologia da prosperidade. E aí, irmãos, a gente precisa sempre ser sincero e sempre dar, na medida do possível, referencial do que a gente vai usar. Eu me lembrei de uma obra que eu li há muitos anos atrás, né? Então, aí há mais de 23 anos atrás, 25 anos atrás, que é a obra do pastor Delcy de Souza Lima. Eu tive o privilégio de conhecer o filho do pastor Delcy, o pastor Dineuci, que foi pastor aqui próximo a gente, em Bangu. E fui aluno também do pastor Dineuci. Então a família ali era uma família de batistas, uma família de pastores e que buscavam seguir a sã doutrina. E o pastor Delcy de Souza Lima, no ano de 1997, ele publicou uma obra chamada Maldição Hereditária, verdade ou falsidade? É uma pergunta, né? E eu me debrucei sobre essa obra para montar essa série de estudos que eu vou começar hoje. Assim como eu li essa obra há 25 anos atrás para tirar algumas coisas, né? Meu trabalho não foi especificamente sobre maldição hereditária, mas eu busquei algumas coisas ali, porque, como eu disse, os defensores da teologia da prosperidade dialogam e aceitam, absorvem e pregam a crença em maldição hereditária. Pois bem, pensei em dividir em alguns pontos. E hoje, e até mesmo eu estou aqui mais próximo aos irmãos, né? Vocês vão ter a oportunidade de poder me interpelar ao longo da fala, e ela vai ser muito bem-vinda. E você que está conosco pelo chat aí do nosso canal no YouTube, caso queira também participar, coloque aí. Não vai dar para a gente fazer isso em tempo real, mas eu
vou apanhar ali com o Sandro, com o Caio, e depois vou tentar abordar uma questão que você está trazendo aí para mim, tá? Com relação a esse tema. Como eu procurei, então, falar sobre maldição hereditária, irmã Neide? Bom, hoje eu quero pensar sobre eu gostaria de me debruçar sobre como pensam as pessoas que defendem a crença da maldição hereditária. Como eles pensam, o que ele nos apresenta? Hoje eu não vou trazer textos para comparar. Tanto é que eu vou ler 2 textos apenas, mas esses textos só para deixar os irmãos com o norte do que eu entendo sobre maldição hereditária, para que vocês já tenham uma dimensão por qual caminho eu vou trilhar. O primeiro texto é Romanos capítulo 8, verso 1. Bem conhecido, né? Que diz lá: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bom, só esse texto para os irmãos ficarem com ele em sua mente. Mas também há uma outra obra. Esse pastor já foi muito conhecido, já esteve na mídia por muito tempo. É um pastor de Belo Horizonte, e eu não vou citar o nome dele, mas por uma honestidade intelectual, eu preciso citar a obra que ele escreveu. E esse pastor, que é um defensor da crença em maldição hereditária, ele escreveu uma obra há muitos anos atrás chamada Bênção e Maldição. Então, o pastor Delcy de Souza Lima, que escreveu a outra obra, Maldição Hereditária, Verdade ou Falsidade, ele cita esse pastor, porque esse pastor e essa obra escrita por esse pastor, acho que ilustra muito bem o pensamento daqueles que creem e defendem a ideia de maldição hereditária. Mas antes, a gente precisa ter um ponto de partida, né, irmã Solange? O que é maldição? Se eu perguntasse aqui para os irmãos, cada um talvez teria uma definição do que é maldição, né? Então, fulano está sob maldição. Cada um talvez teria uma noção e talvez essa ideia elas se esbarrariam, né, Sueli? Mas qual é a definição que a gente encontra num defensor da maldição hereditária? Bom, essa definição foi tirada também dessa obra, né? Bênção e maldição. E o Caio vai colocar lá para a gente a definição. Então, eu não estou dizendo que maldição é isso, mas a maldição, ou o conceito de maldição que os defensores da maldição hereditária entendem, é essa daí. Maldição, olha só, já a definição já é algo espantoso, né, Persídio? Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. A Patrícia olhou assim, mas está lá, registrado. Está nesse livro, Bênção e Maldição. Então, você que está conosco online não está podendo visualizar, né? Porque quando a gente visualiza, quando a gente ouve, quando a gente lê, fica mais fácil de absorver. Vou ler novamente. Maldição é a autorização dada ao diabo. Então, uma pessoa tem poder sobre o diabo. Olha, só a partir dessa definição a gente teria vários desdobramentos, né, João? Vários assuntos aqui para discutir. Mas eu quero partir, toda vez que eu falar em maldição aqui, eu estou partindo dessa definição. Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. Essa é a definição que está registrada ali. No sentido popular, maldição seria a manifestação, a propagação de palavras com o desejo e com o intuito que alguém
sofra determinado mal, né? Vou jogar uma maldição sobre a sua vida. Então é a gente proferir alguma palavra com o intuito de que alguém sofra o mal, que alguém se dê mal. É isso, em linhas gerais, que está tratando aqui. Então vejamos. As pessoas que creem em maldição hereditária, elas se tornam, mãe, escravas do medo e da superstição. As pessoas que creem e defendem a crença em maldição hereditária, elas são escravas do medo e da superstição. Por quê, João? E aí eu começo, então, a citar alguns exemplos. Como eu disse, fiquem à vontade para me interpelar. Sinalizem, acrescentem dúvidas, perguntas, acréscimos. Por isso que eu estou mais próximo, porque aí eu vou também poder falar aqui do microfone para aqueles que estão conosco online. Bom, há pessoas escravas do medo, sabe por quê? Pois acreditam que objetos podem estar amaldiçoados. Objetos. Isso envolve o quê? Como eu disse, pessoas que creem em maldição hereditária, elas estão escravizadas pelo medo, porque elas creem que móveis podem estar amaldiçoados, automóveis podem estar amaldiçoados, imóveis, porque a gente vê a questão de casa mal assombrada, né? Que tem um espírito maligno, mas aí não é só a questão de ter um fantasma, é que aquela casa está amaldiçoada. Então, imóveis podem estar amaldiçoadas, roupas também podem estar amaldiçoadas. E por isso, por esses objetos, móveis, imóveis, automóveis, roupas, estarem amaldiçoados, podem trazer desgraça, podem fazer mal àquele que está utilizando. Aí tem um exemplo. Esse pastor que escreveu essa obra, ou esse livreto, Bênção e Maldição, ele compartilha uma experiência dele, uma experiência pessoal. Ele disse, Julinha, que certa vez ele comprou um carro. Aí, quando ele comprou o carro, logo em seguida, ele atropelou um cachorro. Isso está registrado no livro, tá, irmãos? Se você ler esse livro, você vai encontrar lá. Ele diz que foi e atropelou um cachorro. Aí depois ele atropelou, logo em seguida, um coelho. Aí depois veio uma ave, um pássaro, e se chocou contra o seu para-brisa. Aí, olha o que ele diz. Ele então, orientado pelo Espírito, é assim que está registrado lá, chegou à conclusão que havia uma maldição naquele automóvel. E aí o que ele fez? Ele orou para quebrar a maldição daquele automóvel. Mas também há uma outra experiência, e essa já vem do pastor Delci, né? Que escreveu a obra que eu estou utilizando como base. Pastor Delci, ele vai dizer que certa feita, uma mulher chegou para uma amiga, né? E disse que a profissão dela estava sob maldição. Olha, a sua profissão está sob maldição. E sabe o que aconteceu, Perside? Essa amiga aceitou essa palavra, que literalmente foi uma palavra maldita, não foi bendita, né? A ideia de maldita que eu estou usando é que não foi bendita, não foi adequada. Essa colega absorveu essa palavra e sabe qual era a profissão dela? Ela era dentista, ela se desfez do consultório. Porque alguém falou que a profissão dela estava sob maldição. Está entendendo como isso... Por isso que me causou estranheza, né? Ainda no nosso tempo, no século XXI, pessoas estarem ainda sendo conduzidas e aceitando um tipo de crença que fala
coisas assim, e aí com todo respeito, né? Mas coisas que, ao meu ver, estão muito fora da curva, beiram um absurdo, né? Mas uma das características também que vocês vão ver, muito presentes, por exemplo, nos defensores, João, da teologia da prosperidade, e também aqueles que creem em maldição hereditária, é que eles não usam argumentos ou textos bíblicos. Quando usam, distorcem. Mas eles partem de experiências pessoais. Igual aquele pastor que disse: não, eu atropelei um cachorro, atropelei um gato, uma ave bateu no meu para-brisa. Então, aí, para chancelar aquilo que ele acha, ele fala: o Espírito Santo. E aí, quando você fala assim, o Espírito Santo orientou, Deus falou, você fala, vai ficar sem argumento, né? Mas usam isso como um instrumento para querer defender uma questão que, biblicamente, não tem nenhum fundamento. Então, as pessoas que creem em maldição hereditária, elas são escravizadas pelo medo. Porque imagine você ter um objeto e achar que aquele objeto é amaldiçoado. Ter uma profissão e achar que aquela profissão é amaldiçoada. Ter um imóvel e achar que aquele imóvel é amaldiçoado. Pois bem, os defensores da maldição hereditária, eles pensam dessa forma. Bom, a gente está falando de como eles pensam, né? E aí, o juízo de que é certo ou errado, eu vou deixar a critério dos irmãos. Mas vou continuar. Também, as pessoas que creem em maldição hereditária, elas não apenas acreditam que profissões, mas também casamentos podem estar sob maldição. E aí, como eu disse, que eles trilham muito pelo caminho da experiência. Mas Deus me falou. Aí tem uma outra experiência que o pastor Delci compartilha em sua obra. Ele vai dizer que uma irmã que dizia-se que tinha visões, que realizava profecias, e a gente já falou a ideia de profecia aqui, disse para uma outra irmã que o casamento dela estava sob maldição. E aí o que aconteceu? Essa irmã foi, ouvindo essa profetisa, ouvindo essa mulher espiritual que tem visões, porque geralmente as pessoas que também trilham por esse caminho vão tudo pelas suas experiências, né? E de Bíblia tem muito pouco. De antemão, quero dizer que eu respeito muito a experiência religiosa de cada um, até porque eu sou um estudioso da experiência religiosa. O campo em que eu me debruço nas minhas pesquisas é psicologia da religião, que estuda o efeito da experiência religiosa tem na mente ou na psique humana. Então, quando eu falo isso, eu falo com muito cuidado, mas respeitando também as experiências religiosas de cada um. Mas, quando a gente traz para o lado da Bíblia e dos ensinamentos da Bíblia, a gente vai ver que há muitas distorções. E aí, aquela irmã, então, muito espiritual, disse para outra: olha, você precisa largar o seu marido, porque o seu casamento está sob maldição. E o que aconteceu? Aquela irmã largou o marido. E houve ali uma separação, porque alguém lhe disse que o casamento estava sob maldição. Então, percebam que as pessoas que também defendem e acreditam na questão de maldição hereditária, geralmente tem palavras que não edificam, mas destroem. Tem palavras que não levam paz, mas sim o medo. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Isso é estranho a vocês ou vocês já tinham ouvido coisas parecidas ou um pouco parecidas? Porque eu gostaria de ter um feedback aí de vocês. Fale, Simone. Aham.
Aham. É, para mim é novo. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigado, Perside. A irmã Perside, que é da área de saúde, né? Da área de enfermagem, para ser mais específica, ela está dizendo que na profissão dela é dito que é uma profissão amaldiçoada, porque nenhum relacionamento conjugal dá certo. Então, quem trilha pela área da enfermagem, fatalmente vai ter o seu relacionamento conjugal rompido. Então, é algo novo, eu não sabia, mas então, obrigado aí por compartilhar. Pessoas, pois não, Patrícia? Sim, é. Causar um. Bom, a irmã Patrícia está perguntando o que faz uma pessoa procurar outra e dizer que o casamento dela está sob maldição. Olha, Patrícia, eu confesso que não sei, a gente teria que perguntar a uma pessoa que faz isso, mas eu tenho, talvez, algumas hipóteses aqui. Dentre algumas hipóteses, é, esse poder mesmo, que é dado a algumas pessoas porque elas se acham mais espirituais. Com todo respeito, e principalmente você que está conosco online, talvez não me conheça muito bem, e não quero trilhar pelo caminho do desmerecimento ou do pouco caso, mas sabe aquelas pessoas que são classificadas como irmãs de oração? Aquela irmã é uma irmã de oração e ela tem a resposta. Não sei se você já se deparou. E aí, ou aquele pastor que revela tudo, né? Que também tem o pastor que. E aí, essa pessoa colocada nesse local de poder, e o que ela diz é como se fosse o próprio Deus. Porque até mesmo, igual esse pastor falou aqui, né, da experiência do carro, o Espírito Santo me revelou. É a mesma coisa que eu falar para os irmãos uma coisa extremamente absurda aqui e falar, mas foi Deus que me revelou. Aí, se os irmãos me colocam no patamar, que eu faço sempre lugar, faço sempre questão de sair, que eu tentar me colocar no mesmo patamar dos irmãos, em algumas áreas eu tenho algumas informações que vão contribuir, assim como os irmãos têm outras informações que vão contribuir que eu não tenho. Aí eu começo a ter domínio sobre as pessoas. E a outra questão aí é uma via de mão dupla, tá? Pessoas que também vendo outras suscetíveis a serem dominadas, e aí falou, opa, eu vou ter o domínio porque eu vou conduzir a vida dela, mas ela também está se deixando conduzir. Entendeu? Então é uma via de mão dupla. Se tem alguém conduzindo, é porque alguém está deixando. E é claro, aí há uma questão de maldade mesmo, né? De ser uma pessoa ruim. Mas o que leva a isso, eu confesso que, não sei, porque até para a gente é estranho, né? Como é que eu vou dizer para uma outra pessoa que o seu casamento está sob maldição, né? Em vez de falar, vamos orar, procure uma ajuda, procure um conselheiro, procure uma terapia de casal, né? Então, é algo. E ainda mais, alguém escrever sobre isso e elaborar isso. A maldade é ainda maior, porque escrever, quando você escreve, se elabora, né? Então, pode ser falta de conhecimento teológico, ou também pode ser maldade teológica, para quem escreve um tipo de obra dessa. Fala, irmão Dalmir. Uhum. Sim, mas olha, irmão Dalmir, sabe o que eu tenho me deparado? E até esse vai ser um tema
de algum momento eu trazer aqui para os estudos, é essa, como eu diria, essa inércia das pessoas, ou essa omissão, acho que é a melhor palavra, omissão de algumas pessoas em colocar a sua vida na mão do outro para tomar decisões. Infelizmente, a gente tem visto muito isso. Sim, que recebe, né? Uhum. Exato. Porque talvez, irmão Dalmi, a gente não sabe os detalhes, mas já que a gente está falando da questão do casamento. Por exemplo, quem nunca teve dificuldade no casamento? Aquele que nunca quis se separar, que me atire a primeira pedra. Que falar, não, não dá mais. Em algum momento chegou, talvez vocês vão encontrar raríssimas exceções. E aí lutas, dificuldades, uma série de questões. Mas aí é muito mais fácil colocar até mesmo uma questão de omissão ou de transferência de responsabilidade e colocar o problema no outro. Ah, não, o problema é a maldição. Então, o problema não é nem a gente. O problema é que o nosso casamento está sob maldição. Então, a gente não vai dar certo mesmo. Do que a gente lutar para tentar se ajustar, para tentar se acertar e para tentar viver feliz junto. Também é importante ter um casamento duradouro, mas feliz. Mas em alguns momentos passa umas tempestades, passa os ventos fortes. E o vento forte, né? Então, acho que é um misto, sabe, irmão Dalmi? E o que eu tenho percebido muito e me causa espanto, porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre primo, não apenas pela minha vida, para o Sérgio, mas também para o pastor Sérgio transmitir as suas ovelhas, é autonomia. Dificilmente os irmãos já me viram dizer, tem que fazer isso, tem que andar pela direita, tem que andar pela esquerda. Porque nós temos que ter essa autonomia. A responsabilidade é sua. A vida é sua. Se der certo, você que vai desfrutar. Se der errado, é você. Mas agora é muito, também, muito, eu diria, deselegante da minha parte. Eu não é a palavra deselegante, mas não seria coerente da minha parte querer conduzir a vida de outrem ou de um grupo e se der certo, sou eu. Se der errado, o problema é você. Entendeu? Então, eu tenho percebido muito isso, infelizmente. E talvez o caso dessa irmã que ouviu esse conselho aí, mau conselho, talvez, né? Ou a estrutura, porque uma coisa é você orientar alguém que está sofrendo maus tratos, está sendo agredida. Não é nem questão de maldição, é questão de 35, ir lá e dar parte. Outra coisa é você falar que o seu casamento está, ou o casamento de outro está sob maldição. Obrigado pelas contribuições. Vamos caminhando aqui. Sueli, algo? Bom, tá Êxodo. Alguém colocou aí? Tá, os textos bíblicos eu vou trabalhar depois. Hoje, eu só estou querendo apresentar como os defensores da teologia da prosperidade ou da maldição hereditária, eles pensam. Êxodo 20 é um dos textos que diz que a maldição afetará a terceira e quarta. Isso. Semana que vem, quem colocou aí online aí, semana que vem a gente começa a discorrer sobre textos. Hoje eu só estou tentando dar o panorama de como essa turma pensa, tá? E com todo respeito quem pensa dessa forma, sem desrespeitar, tá? Mas há pessoas escravas do medo, pois acreditam que estão sobre alguma maldição familiar, que é o que o texto parece que aponta. Parece, hein? Só parece. Então, algumas pessoas acreditam que em algum tempo, algum antepassado, como pai, mãe, avô ou avó, foram amaldiçoados. Ou até mesmo pai, mãe, avô ou avó pronunciaram uma palavra de maldição e elas ficaram amaldiçoadas. A ideia da praga. Vou te rogar uma praga e vai pegar. Então, o autor do livro Bênção e Maldição, ele também vai escrever lá na sua obra o seguinte: ele afirma que as pragas se cumprem. Imagine, irmão, se
Eu acredito que algumas pessoas na minha vida já me rogaram praga. E eu acredito que eu já roguei praga em alguém. Imagine se isso pega. Mas é isso que essas pessoas defendem. Há outras pessoas, ou melhor, os defensores da maldição hereditária, também creem que existem nomes amaldiçoados. Existem nomes que estão sob maldição. Sueli até conhece, e o pastor Delci cita, por exemplo, imagine uma senhora ou uma moça, né, que se chama Maria das Dores. Segundo os defensores desse pensamento, né, essa pessoa está sob maldição, porque o seu nome é Maria das Dores. E ela está amaldiçoada a sentir dores para o resto da sua vida. É isso que eles pensam. Se causa, às vezes, estranheza e causa, às vezes, risos, às vezes é lamentavelmente engraçado. Fale, João. Sim, sim. Dores é algo que todo mundo sente. Se ela sente dor, é por causa do seu nome. O seu nome é Maria das Dores, você está fadada, você está amaldiçoada aí. E a gente precisa quebrar essa maldição. E aí, irmãos, deixa eu pegar um gancho. Eu nem coloquei isso aqui no meu esboço. Mas, geralmente, para quebrar essa maldição, aí você tem que passar por campanhas na igreja, que geralmente são semanais e que geralmente vão lhe pedir uma certa contribuição. E se você quebrar a corrente, quebrar a campanha, volta tudo do zero. Perceberam como a coisa, às vezes, é extremamente maquiavélica? Mas aí, João, por exemplo, a questão do nome. Aí o autor da obra Maldição Hereditária, Verdade ou Falsidade, o pastor, ele foi professor, até diretor do seminário lá de Niterói, pastor Delci, ele fala de um nome que é Irene. Lembrei da sua mãe, Sueli. Então, Irene não deveria nunca ficar estressada, ansiosa, nervosa. Sabe por qual o significado de Irene? Sabem é isso? Ele lembra? Significado do nome da sua mãe? Tem algum... Aqui não tem Irene, eu não sei se tem aí. Sabe o que significa Irene? Paz. Irene significa paz. Então, se trilhar pelo caminho de maldição, então a Irene nunca teria problema, porque ela não foi amaldiçoada, né? E aí, João, aí o problema, como é que explicar? Como explica os momentos de tribulação da Irene? Os momentos de angústia da Irene? Que eu acredito que não é só um privilégio da Irene, né? Mas de todos nós. Em alguns momentos ficamos angustiados, estressados, ansiosos. Então, infelizmente, é dessa forma que os defensores da maldição hereditária pensam. Bom, já caminhando para o final aqui. Aí vocês podem perguntar assim, pastor, de onde se originam tais crenças citadas há pouco? Então, eu citei algumas, né? Então, as pessoas creem que imóveis, que automóveis, que objetos, carros podem estar amaldiçoados, profissão, nome, casa. De onde se origina isso? Bom, muito do que essa turma pensa pode ser fruto, João, de uma prática religiosa anterior à conversão dela. Então, muito do que essas pessoas defendem aí pode ser fruto do fundo cultural religioso anterior à sua conversão. Pastor, não ficou claro. Pelo olhar já deu para ver que não ficou claro. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. O que a gente pode
ter de pessoas defendendo essa ideia de maldição hereditária é gente que vem de uma outra tradição religiosa e quer associar e quer trazer práticas daquela antiga tradição religiosa ao cristianismo. É o que a gente chama, Patrícia, de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a fusão de práticas religiosas, de diferentes tradições. Quer ver um exemplo, Monique? Digamos que um judeu, quem é vindo do judaísmo, se converte ao cristianismo. Isso aconteceu nas Escrituras, né? Paulo teve que discutir com essa turma. Paulo escreve a carta aos Gálatas justamente porque os judeus convertidos ao cristianismo estavam trazendo práticas que eram do judaísmo para o cristianismo. Mistura, fusão. E práticas que não têm nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, Paulo vai falar e vai criticar os irmãos que estavam falando sobre circuncisão, que o cristão tinha que se circuncidar. Paulo estava falando, e a gente lê isso aos Gálatas, sobre aqueles irmãos que estavam vindo do judaísmo, estavam exigindo dos irmãos que não eram do judaísmo, que eles tinham que guardar dias, que eles tinham que se abster de certos alimentos, porque os judeus eram circuncidados, eles guardavam o sábado e eles não comiam alguns tipos de alimento, como carne de porco, camarão. Então, eu não sou judeu. Se irmã Solange quiser vir com aquele camarão, aquele pernil, a irmã sabe que eu gosto de pernil, né? Pão com pernil, eu não tenho problema com isso. Eu sou cristão, não sou judeu, né? Mas, então, o que pegaram? Tentaram adicionar práticas do judaísmo ao cristianismo. Maldição hereditária. A gente encontra muito das práticas de quem defende maldição hereditária, pessoas que advêm de religiões de matriz africana, de religiões místicas. E aí, por exemplo, a gente tem uma igreja que se diz evangélica, que fez uma bagunça, uma salada religiosa, né? Que aí, nas celebrações e nas práticas deles, vocês vão encontrar sal grosso, vão encontrar arruda, vão encontrar rosa, vão encontrar copo d'água, vão encontrar descarrego. E fora outros. E isso tudo são elementos do quê? De religiões de matriz africana. Aí trazem todos esses elementos que cada um tem o direito, e nós primamos pela liberdade religiosa, cada um tem a liberdade de expressar a sua religião, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, uma das possibilidades, João, defendidas sobre como as pessoas conseguem pensar isso e agir dessa forma é justamente pessoas que trazem as suas práticas de tradição religiosa diferente para o cristianismo. E aí não tem nada a ver com cristianismo. Uma outra possibilidade é querer se aproveitar mesmo. E aí eu não quero nem trilhar por esse caminho, mas é querer, né, então, arrebanhar mais pessoas e aí puxando essas práticas que nada tem a ver com o cristianismo. O fato é, irmãos, que as pessoas que trilham por essa crença da maldição hereditária precisam ou não foram bem ensinadas ou não estão sendo bem ensinadas com relação às escrituras sagradas. E aí, o segundo texto que eu quero ler, e o último, se encontra lá em Mateus, capítulo 22, verso 29. Palavras do próprio Jesus, né? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo o quê?
as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Finalizo aqui, irmãos, tentando dar um panorama de como pensam as pessoas que creem em maldição hereditária. Essas pessoas que creem em maldição hereditária, como eu disse, elas são escravizadas. Escravizadas pelo medo, escravizadas pela superstição, né? Porque trilham por um caminho de superstição. E tudo isso contribui para que essas pessoas realmente conheçam os ensinamentos bíblicos. E é claro, tudo isso também é fruto da ausência de um bom fundamento bíblico, uma boa base bíblica. Então, deu para perceber, os irmãos claramente aqui já conseguiram, já identificaram algumas coisas, ou muitas coisas, que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí, você que compartilhou conosco, quem é a pessoa que compartilhou conosco pelo chat? O Vinícius, né? Se for o Vini, que eu estou pensando. Isso. Vini, quarta-feira que vem, eu vou trabalhar, dentre alguns textos, eu vou trabalhar esse texto que você nos apresentou aí de Êxodo. E obrigado aí pela sua contribuição, né? E os irmãos aí que estão cultuando conosco online, pode mandar também, que chegando a mim eu respondo aí na hora correta. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Oi, Monique. Não entendi. Como história? Exato, né? Então vira essa salada aí religiosa. A Monique está falando, misturando tudo, né? Essas várias tradições religiosas, né? Então, práticas. E aí tem alguns, por exemplo, a gente também vê muito do secretismo religioso lá na Bahia, por exemplo, né? Tem a lavagem lá de uma escadaria que fica na igreja, né? Então, usam vários elementos das religiões de matriz africana e elementos da religião cristã católica, né? E aí faz essa salada. Então, essa mistura aí. E como eu disse, sincretismo não está apenas em absorver ou apanhar coisas da religião de matriz africana, mas os cristãos da época de Paulo já estavam também trilhando pelo caminho do sincretismo e pegando elementos do judaísmo ali. Assim como os gentios talvez quisessem introduzir, né, elementos ali da prática deles ali, do paganismo, para o cristianismo. E aí é importante, tinha lá Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar, não, isso não é bem assim. Então, a gente encerra por aqui. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vou pedir o João para estar vindo aqui, estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos conversar e cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos fortaleceu. Obrigado por todo o conhecimento, Pai, que o Senhor continue, ó Pai, nos ajudando a entender mais sobre esse assunto e que semana que vem possamos sanar todas as dúvidas que tenhamos, que consigamos, ó Pai, transmitir isso para outros também que talvez pensam dessa forma, uma conversa sadia e benéfica. Te agradeço, Pai, leva cada um em segurança para suas casas, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pode se sentar, queridos. João, já que você está por aí,